Ok? 18h05, vamos dar início. Boa tarde. Estamos aqui para dar início a mais uma atividade educacional promovida pela Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil, em nome da qual lhes dou as boas-vindas. Quero destacar que essas atividades educacionais amplamente promovidas pela Academia há já mais de 2 anos foram remodeladas para este ano de 2022 e estão organizadas sob 6 eixos temáticos: educação em ciências farmacêuticas, histórias das ciências farmacêuticas, insumos farmacêuticos, pesquisa farmacêutica, toxicológica e clínica, políticas públicas de saúde e tecnologia farmacêutica, o eixo da atividade de hoje, de modo a abarcar mais áreas do conhecimento. As atividades acontecerão todas as segundas-feiras, ao longo do ano de 22, das 18 às 19h30. Sou Silvia Stanislavski Guterres, membro da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil e integrante do Comitê de Trabalho do Eixo Temático Tecnologia Farmacêutica, responsável pela atividade de hoje. A conferência que agora iniciamos será realizada pela acadêmica professora doutora Eliana Martins Lima, a qual agradecemos enfaticamente. Eliana Martins Lima é professora titular de Tecnologia Farmacêutica da Universidade Federal de Goiás. Pesquisadora com ênfase no planejamento e desenvolvimento de sistemas inovadores para drug delivery. Concluiu mais de 80 orientações entre mestrado, doutorado e supervisões de pós-doutorado. Possui mais de 100 trabalhos publicados em periódicos científicos internacionais, com milhares de citações em todo o mundo, além de diversas entrevistas e inserções na mídia nacional e internacional. Coordena projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação e possui experiência em transferência de tecnologia em projetos colaborativos com a indústria do setor. A previsão da conferência é de 50 minutos de apresentação, seguida das perguntas da audiência, cerca de 30 minutos destinados para essa atividade. Nós solicitamos aos participantes que formulem suas perguntas pelo chat, do Zoom, ou ainda pelo mecanismo de levantar a mão do Zoom, certo? As perguntas serão recebidas e organizadas por mim, que procurarei encaixar o maior número possível dentro do tempo restante. Eliana, a palavra está contigo. Muito obrigada pela apresentação, Silvia. Obrigada a todos pela presença aqui e preciso destacar a minha honra, a minha alegria por estar abrindo alas nessas atividades da Academia de Farmácia, Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil, dentro desse eixo temático de tecnologia farmacêutica. Eu vou tentar fazer uma conversa muito leve, suave, sem um conteúdo pesado de ciência ou qualquer coisa do gênero, porque acredito que nós temos uma audiência bastante diversa. Então, eu não vou me aprofundar em questões extremamente técnicas, mas eu acho que é relevante que a gente dê um panorama do cenário atual em tecnologia farmacêutica e aquilo que nos aguarda num futuro breve, e se é que nós podemos prever aquilo que nós imaginamos encontrar nesse futuro breve, à nossa disposição enquanto no nosso papel de consumidores de medicamentos e principalmente no nosso papel de desenvolvedores e produtores de medicamentos, já que muitos do que aqui atuamos aí nesse cenário. Então, eu vou compartilhar com vocês aqui a minha tela. Silvia, por favor, me avise aí se der certo, por favor. Aguardando, ainda não subiu. Tá. Sim, está iniciando o compartilhamento. Eu vou desligar a câmera e o microfone. Tá, e está tela cheia? Tá ótimo. Não está tela cheia. Não? Não. Ué, aqui para mim já ficou tela cheia. Para nós ainda não. Vamos ver ainda se... não?
Não. Então, eu vou fechar e começar de novo. Agora? Agora sim, tudo certo. Ok, tá ótimo. Obrigada. Bom, então, vamos conversar um pouquinho, né, sobre, como eu disse, aquilo que nos espera, o que nós temos como expectativas e um cenário possível para a tecnologia farmacêutica no tempo atual, né, nesses primeiros 20 e poucos anos do século XXI e aquilo que nos aguarda, né, num futuro breve. Antes de mais nada, o que é tecnologia farmacêutica? Eu havia preparado aqui tudo que eu pretendia falar e depois me dei conta que talvez o conceito de tecnologia farmacêutica não seja tão compreendido, né, de maneira uniforme por todos. E quando fui buscar uma forma de apresentar esse conceito, eu fui percebendo que, na verdade, a cada palavra, a cada adjetivo, a cada conteúdo que eu adicionava aqui embaixo desse guarda-chuva de tecnologia farmacêutica, a gente começa a perceber que é uma área extremamente rica, extremamente vasta, diversa, e que nos permite trabalhar com uma variedade enorme de conteúdos e assuntos, etc. Então, a tecnologia farmacêutica nós podemos entender por um ramo dentro das ciências farmacêuticas que se preocupa com planejamento, com design, com a engenharia de novos produtos, processos, com a composição e formulação de produtos de medicamentos, com seu desenvolvimento, produção, desde a pesquisa até o controle de qualidade, e ainda investiga as condições, os parâmetros e os processos que permitem com que um ingrediente farmacêutico ativo seja transformado em medicamento, juntamente com os recipientes necessários, além, é claro, de controlar todos os padrões e as relações que podem existir entre a formulação do medicamento e o efeito esperado para esse medicamento. Também, na tecnologia farmacêutica, nós precisamos considerar e colocar vinculados a todas as atividades que desenvolvemos aqui, o conhecimento e o estudo da biodisponibilidade desse ingrediente farmacêutico ativo, que tipo de dispositivos nós estamos usando, porque a cada dia nós deixamos de trabalhar com aqueles produtos, dispositivos ou formas farmacêuticas mais tradicionais. Nós agora temos um novo conceito, que, na verdade, é um conceito que já se busca desde o início do século XX, que é o conceito do alvo, que o medicamento chegue na dose certa, no tempo certo, no local certo. Nós estamos finalmente conseguindo fazer com que isso seja verdade, e para isso, nós extrapolamos um pouco aquele conceito de formulação convencional e trabalhamos com dispositivos que nós entendemos como sistemas para drug delivery, o delivery que significa muito mais do que simplesmente uma entrega de um fármaco, do ingrediente ativo, e aliado a isso precisamos conhecer a estabilidade desse dispositivo ou dessa formulação, desse sistema para drug delivery, a sua segurança e, obviamente, garantir que o fármaco vai ser liberado, o seu conteúdo vai deixar a estrutura desse dispositivo para que, então, seja biodisponível e atinja o alvo terapêutico. Bom, então, nós poderíamos resumir, basicamente, a tecnologia farmacêutica em cerca de umas 250 palavras, que seria um resumo não muito distante da realidade. E muito disso nós já sabemos fazer muito bem. Então, significa que nossa missão está cumprida, não temos mais muito além para onde ir em termos de tecnologia farmacêutica. O que é que nós precisamos buscar a partir de agora? Se já sabemos muito bem processar, fabricar, controlar a qualidade e planejar os mais diversos tipos de formas farmacêuticas para todas as vias de administração, missão cumprida. Não necessariamente. Então, a partir de agora, eu vou convidar vocês para que a gente possa fazer uma breve viagem ao tempo. Então,
para que todos possam fazer essa viagem comigo. Olhem aqui bem no centro, não se permitam hipnotizar. Antes que isso aconteça, a gente aterriza imediatamente no ano de 2052. No ano 2052, a revista Time traz na capa o final de uma era. A última indústria farmacêutica que não é baseada em inovação fecha suas portas. O que isso nos diz? Então, essa viagem no tempo está nos dizer que alguma coisa vai acontecer aí nesse período. Eu fiz questão de pegar uma revista no futuro, assim, não muito distante, são apenas 30 anos. E em 30 anos, muita coisa pode acontecer. Mas esse é um chamado necessário e importante para que a gente se atente e para que isso desperte, né, em nós, na nossa comunidade, como cientistas farmacêuticos, o que isso realmente significa e os impactos disso no presente e nesse futuro que parece distante, mas está ali logo atrás da porta, né? Então, nesse período aqui, nesses 30 anos, na hora que nós aterrissarmos nesse breve futuro, o que vai acontecer? O paciente ou a pessoa está em casa, ela precisa acessar o seu prestador de serviços de saúde, então ele simplesmente manda um holograma, o seu avatar, assim ele conversa com a farmacêutica lá no estabelecimento de saúde. Ali, esse modelo de interação é dotado de muita conveniência, é possível que uma avaliação minuciosa dos aspectos de saúde desse paciente sejam feitos, isso é financeiramente econômico e pode gerar resultados bastante positivos. A profissional de saúde identifica que esse paciente precisa ser testado, então ela já encaminha para a residência dele um pacote de testes que ele mesmo se administra, se submete. Na sequência, esses resultados são encaminhados ao médico e um plano de cuidado de saúde, incluindo os medicamentos, é delineado para esse paciente. O médico faz o diagnóstico, então esse paciente está diagnosticado com um diabetes tipo 2, com uma série de outros parâmetros vitais também totalmente acompanhados, e aí a farmácia dispensa o medicamento vai ser levado para a casa dele de drone, ele não vai precisar se deslocar, todo o processo realizado de maneira automática. E como é que ele faz uso? E se ele tiver dúvidas, como é que isso vai acontecer? Bom, agora o avatar do farmacêutico lá da farmácia entra em contato com esse paciente, auxilia que ele esclareça todos os possíveis, todas as preocupações que ele possa ter e mantém uma presença constante, consultando e os algoritmos, a inteligência artificial, que obviamente esse paciente também está usando um desses mecanismos altamente tecnológicos, um relógio ou algum outro tipo de dispositivo que mantém e acompanha os seus marcadores, os seus sinais vitais, e tudo isso vai fazer parte desse protocolo de acompanhamento e tratamento. A farmácia está em constante contato com o profissional da área clínica que acompanha esse paciente. E caso ele tenha alguma dúvida, agora nós estamos também no mundo da realidade virtual, da realidade aumentada. Tanto um quanto o outro profissional de saúde podem ter acesso a todas essas informações. E se por acaso o próprio paciente tiver dúvidas, ele tem acesso a informações de realidade virtual ou realidade aumentada, onde ele vai poder acessar todas as possíveis informações a respeito do medicamento que ele está fazendo uso, possíveis efeitos adversos e interações, etc. Então, tudo aquilo que se entende como um serviço bem oferecido para ele do ponto de vista de saúde, acompanhamento, esclarecimentos, ele tem as mãos e na conveniência de nem precisar sair da sua casa. Bom,
Nós já vimos e já sabemos, né, hoje é uma das áreas que mais está crescendo no ramo das ciências farmacêuticas, da química orgânica e química de síntese. A inteligência artificial está cada vez mais acelerando o processo de descoberta de novos fármacos. E, da mesma forma, as indústrias farmacêuticas vêm sentindo uma necessidade de evoluir, porque todo esse processo de interação dos serviços de saúde estão evoluindo e vão evoluir numa velocidade cada vez mais acelerada. Estima-se que esses sistemas chamados de farmácia eletrônica ou farmácia pela internet, entre este ano de 2022 e o ano de 2028, cresçam anualmente cerca de 16,8%, sendo que vão passar de 68 bilhões de dólares no ano passado para mais de 200 bilhões de dólares daqui a apenas 6 anos. Isso é um crescimento absolutamente extraordinário. E a outra coisa uma outra realidade que aqui não está mais lá em 2054, em 2052, mas é uma realidade de agora, os pacientes não vão muito mais até a farmácia vem até eles. Esse sistema aqui que eu coloquei nessa ilustração é um sistema chamado PillPack da Amazon. A entrega disso no endereço do paciente é feita de maneira gratuita. Cada envelope tem o horário da tomada dos medicamentos e vem juntamente um livreto ou um QR Code, um código de barra para que ele possa acessar e esclarecer todas as dúvidas que ele possa vir a ter diretamente com um farmacêutico vinculado a essa farmácia online. Mas vamos trazer isso aqui de volta para a tecnologia farmacêutica. O que é que nós vamos colocar dentro desses pacotinhos? Né? Que tipo de medicamentos nós estamos esperando encontrar nesse futuro breve que nos espera? Né? Uma coisa é certa, é que os produtos farmacêuticos do futuro, nós já estamos trabalhando neles, eles já estão sendo desenvolvidos e nenhum deles vai aparecer de surpresa. Como um exemplo, eu acho que talvez um dos mais enfáticos desse entendimento equivocado de que o desenvolvimento foi extremamente rápido e que aconteceu de maneira surpreendente, as vacinas para o SARS-CoV-2, para a COVID-19, existem vários argumentos e muitas pessoas que dizem que essas vacinas foram feitas em menos de 2 anos. De fato, essas pessoas estão equivocadas por conta de todo o estudo necessário para se chegar até onde nós chegamos agora. São cerca de 60 anos envolvidos nesse processo. Então, os medicamentos que nós vamos ter à disposição daqui a 30 anos, obviamente que nós já estamos trabalhando neles. E de que maneira? Bom, o desenvolvimento e a descoberta de novos fármacos é todo um outro aspecto, né? E aqui, mesmo aqui dentro da academia, nós temos um outro grupo de trabalho focado nessa temática. Nós estamos aqui para discutir aspectos mais voltados àquilo que é o drug delivery, que é o desenvolvimento de um dispositivo, de um sistema que vai transportar esse fármaco até o local de ação, até o local alvo, se possível, evitando sítios que não são o alvo daquele medicamento, para que também sejam evitados possíveis efeitos adversos devidos a essa inespecificidade de ligação com o local de ação do medicamento. Também é importante a gente destacar que hoje o surgimento de novas moléculas, moléculas pequenas, que são a grande maioria dos fármacos que nós conhecemos, tem ficado cada vez mais raro o surgimento de novas moléculas que tenham um impacto realmente importante, seja ela em qual área da terapia for. Mas
surpreendentemente, os novos produtos baseados em tecnologias para drug delivery e produtos com formulações mais sofisticadas, hoje eles representam cerca de 50% dos produtos que estão na linha de desenvolvimento das indústrias farmacêuticas. E isso porque as indústrias estão percebendo que é cada vez mais necessário refinar os seus produtos para incorporar uma ou diversas tecnologias capazes de modificar a performance e o desempenho desse produto. Também é estimado que o mercado mundial, apenas com um filtro desses produtos, dessas formulações para drug delivery, atinja cerca de $1 trilhão em 2024, a partir do valor medido em 2018, que era de cerca de metade disso. Ou seja, um crescimento também de quase 100% em cerca de 6 anos, porque foi exatamente nesse período que nós observamos aí um crescimento explosivo das tecnologias de drug delivery que nós conhecemos e ainda novas tecnologias que estão surgindo. Então, quais são as novas tendências nesses produtos e dessas novas tecnologias e os impactos que elas podem ter? Com exceção do período de pandemia, em que nós observamos uma concentração extremada de esforços para resolver um problema de uma doença infecciosa, a maior parte dos esforços, dos investimentos e das inovações que surgiram ao longo dos últimos anos foi dedicada a doenças crônico-degenerativas, entre elas oncologia, doenças do sistema nervoso central, diabetes, doenças do sistema cardiovascular. E não apenas não apenas com enfoque no tratamento como medicamento, mas sempre também com um olhar específico para prevenção e para diagnóstico. Mais importante ainda, se for possível combinar tudo isso no mesmo produto, que é uma outra tendência de inovação quando nós observamos as possibilidades de trabalho com tecnologia farmacêutica, a combinação de prevenção, diagnóstico e tratamento em um mesmo produto. Então, as tecnologias, os avanços nessas tecnologias que nós estamos vislumbrando, envolvem, por exemplo, a impressão 3D, a nanotecnologia, a biotecnologia e a biônica, que envolve, por exemplo, órgãos artificiais, implantes, dispositivos assistivos para mobilidade ou para funcionamento de algum tipo de sistema fisiológico, e a inteligência artificial e as análises de Big Data, que nós estamos começando a aprender a fazer uso delas, até porque, num futuro bastante recente, nós ainda não tínhamos acesso ou não sabíamos lidar com a quantidade de dados gerados. Até porque também, não faz muito tempo, o conhecimento do mundo demorava 50 anos para dobrar. Hoje, ele demora menos de 2. Então, significa que a cada 2 anos nós estamos gerando uma quantidade gigantesca de informação. E é necessário saber lidar com essas informações, saber lidar com os dados já obtidos e de que maneira tirar proveito dessas informações para que as inovações do futuro não demorem tanto tempo para acontecer. Outra coisa que nos chama atenção é o perfil das empresas que estão se dedicando não apenas a investir, mas também a desenvolver e produzir novos tipos ou novos dispositivos de produtos farmacêuticos, seja para prevenção, diagnóstico e tratamento. Até muito pouco tempo, nessa lista, nós veríamos apenas indústrias farmacêuticas. Hoje, além das indústrias farmacêuticas, aqui estão a Amazon, o Google, a IBM, Canon, Apple, telefone celular, Huawei e assim por diante. O que é que isso nos diz? Que exatamente a tecnologia da informação está se colocando cada vez mais envolvida nesse processo e que, de alguma forma, isso vai impactar naquilo que nós estamos enxergando e esperando para o futuro. Bom, o que então, além de cápsulas, comprimidos, medicamentos injetáveis convencionais,
produtos para uso tópico convencionais, o que é que nós estamos observando hoje que pode ser uma completa mudança de paradigma do ponto de vista de desenvolvimento de novas terapias? Em primeiro lugar, são os medicamentos biológicos. Nós nunca tivemos diante de tamanha busca e investimentos e pesquisa sobre novas possibilidades de moléculas, medicamentos biológicos, sejam eles enzimas, proteínas, pequenas moléculas, pequenos peptídeos, mas que que tem, no final das contas, o que a gente busca com o tratamento a partir de medicamentos biológicos não é exatamente tratar como é uma molécula pequena no modelo de chave e fechadura para fazer algum tipo de efeito simplesmente de ligar e desligar do ponto de vista externo, mas sim, esses medicamentos biológicos, essas proteínas, elas vão suprir ou uma deficiência, ou elas vão organizar o funcionamento de algum sistema bioquímico que por acaso não esteja funcionando ali muito bem, mas aí nós temos uma dificuldade bastante importante. Os medicamentos biológicos não podem ser administrados ao organismo de maneira muito simples. Por exemplo, a via de administração mais simples, mais buscada, mais econômica, mais aceita, que é a via oral, muito dificilmente teria aplicabilidade para medicamentos biológicos, porque como são peptídeos, esses produtos seriam degradados exatamente por conta das situações, por conta do ambiente inóspito que esses peptídeos vão encontrar no trato gastrointestinal. Então, novas tecnologias que permitam o delivery, a administração de biomoléculas têm sido cada vez mais investigadas, desenvolvidas, e uma delas é exatamente a que viabilizou a vacina da Covid-19, a gente vai mencionar brevemente daqui a pouco. Outra questão muito importante são as vias de administração alternativas. O uso de vias de administração que talvez não sejam necessariamente muito inovadoras, mas talvez subutilizadas, ainda não muito aproveitadas e que podem trazer importantíssimos benefícios do ponto de vista clínico, farmacológico. Algumas dessas vias, por exemplo, a via inalatória, a via que permite com que um produto administrado diretamente do nariz possa atingir o sistema nervoso central com maior facilidade, que é a chamada via do nariz para o cérebro, a via nose to brain, e algumas outras vias que podem ser buscadas a partir do desenvolvimento desses dispositivos de carreamento e de liberação de fármacos. Os medicamentos imunoterápicos, que juntamente com os medicamentos biológicos estão num momento em que a gente precisa, que a gente tem visto uma dedicação interessantíssima, não só da academia, com pesquisas, desenvolvimentos, mas as grandes indústrias farmacêuticas estão cada vez mais focando em medicamentos imunoterápicos. E o objetivo disso, talvez há 30 anos atrás, fosse se achar, a maior parte das pessoas pudesse acreditar que não passava de ficção científica, a gente poder recrutar as nossas próprias células do sistema imunológico para que elas deem conta de fazer o tratamento, de realizar o tratamento ou de eliminar uma célula ou um tecido que necessita ser eliminado. Então, hoje em dia, esses tratamentos têm sido cada vez mais buscados e alguns deles já aprovados e já estão em uso clínico. E no resumo, ou talvez no alvo de tudo isso, é a chamada medicina de precisão ou medicina personalizada com medicamentos personalizados ou de precisão. O que seria isso? É aquele medicamento que não é produzido num lote industrial gigantesco, mas que foi desenhado e planejado para uma população específica, para uma população que foi minuciosamente investigada,
que teve o seu genoma mapeado e para a qual se sabe que determinado medicamento vai funcionar, enquanto que para a população geral, esse medicamento pode ser que não funcione. Da mesma maneira, esse tipo de conhecimento, o entendimento do genoma humano, vai cada dia mais facilitar com que a gente consiga obter estudos clínicos, principalmente estudos de fase 1 e fase 2, também os estudos de fase 3, que gerem resultados mais confiáveis e resultados mais objetivos para novos medicamentos, porque será mais claramente possível e compreensível alguns resultados não esperados por conta de um determinado número de pacientes, porque talvez aquele grupo não fosse o grupo-alvo daquele tipo de terapia, mas para outros a resposta seria extremamente satisfatória. Então, isso aqui é um exemplo de desenvolvimento tecnológico que acredito que não vai demorar muito, acho que antes daquela revista Time chegar no mercado, esse produto pode ser que já esteja por aí. É um desenvolvimento que nasceu de um investimento da Fundação Bill e Melinda Gates, em um grupo de pesquisa extremamente ativo, que reúne alguns pesquisadores do MIT e da Universidade de Harvard, com foco no tratamento do diabetes, que atinge cerca de 415 milhões de pessoas no mundo. E em muitos casos, principalmente em populações menos esclarecidas ou com mais dificuldades do ponto de vista financeiro ou de acesso a medicamentos, a aderência ao tratamento acaba sendo reduzida, prejudicada, até porque, em alguns casos, o medicamento nem consegue chegar a determinadas regiões, porque precisa ser mantido em cadeia fria e uma série de outras dificuldades. A insulina hoje, para o tratamento do diabetes insulino dependente, exclusivamente feita por administração de maneira injetável. Então, essa dificuldade de fazer com que todos os pacientes que necessitam do tratamento possam fazer uso dele é extremamente grande ainda nos dias de hoje, mesmo para uma doença já tão conhecida. Bom, e o que fazer, então, né? Quão importante seria se fosse possível converter isso que nós estamos vendo aqui, crianças, pessoas com todos os tipos de dificuldade para se auto-administrar a insulina necessária todos os dias, mas fazer com que isso pudesse ser administrado na forma de uma cápsula para administração por via oral. Como pode ser isso se a insulina seria completamente degradada no trato gastrointestinal? Bom, aqui está um dispositivo que é um processo de tecnologia farmacêutica, é um dispositivo chamado de Soma, que é um dispositivozinho minúsculo, tamanho de uma ervilha, chamado de Self-Orienting Millimeter Scale Applicator. Então, ele é um aplicador do tamanho de 1 milímetro que se auto-orienta. Bom, da onde veio isso? Daí vem a beleza da ciência, né? Ciência é testar, experimentar, ver se funciona, experimentar de novo, testar hipóteses, mas quase sempre a origem dessas experimentações e a busca da compreensão é inspirada na natureza. Então, existe uma tartaruga, chamada tartaruga leopardo, que tem esse formato e, por incrível que pareça, ela nunca fica em outra posição. Mesmo que você tombe a tartaruga com o casco para baixo, ela volta. Isso porque ela possui um centro de massa localizado numa região bastante específica da sua estrutura, que faz com que ela sempre fique nessa posição. Então, assim foi desenvolvido esse dispositivozinho Soma. Ele tem um centro de massa localizado aqui nessa região, onde está esse alvo vermelhinho,
Aqui, ele é um dispositivo de aço inox, tem alguns pequenos orifícios. Nessa ponta amarela, ela contém a insulina, e uma vez ingerido dentro da cápsula, a cápsula é uma cápsula de gelatina, a gelatina vai se desfazer, então a água começa a entrar por esses pequenos orifícios. Aqui em cima existe um plug formado por açúcar, uma pequena quantidade de açúcar, que se dissolve com essa entrada de água. Ao se dissolver esse plug, uma mola que está presente aqui em cima aciona esse pequeno poste aqui, que funciona como um injetor de uma agulha, e aí a insulina que está aqui vai ser injetada diretamente na mucosa do trato gastrointestinal, na mucosa do estômago. Então, é um processo muito rápido, o processo todo acontece em cerca de menos de 1 minuto, e no final, o que se tem é a injeção da insulina diretamente aqui na mucosa do estômago. Um aspecto interessante é que a mucosa no interior do estômago não possui inervação sensitiva, então ela não sente dor pelo fato dessa pequena agulha ter injetado a insulina lá dentro. Tá? Bom, isso já foi feito, isso já está demonstrado em estudos clínicos, né? Essa é um trabalho que está sendo desenvolvido já há diversos anos, e a patente desse dispositivo hoje ele é compartilhada entre o MIT e a Novo Nordisk, da Dinamarca. Ou seja, acho que é possível que a gente possa esperar que não apenas para a insulina, mas uma série de outros medicamentos que necessariamente precisam ser injetados e que puderem fazer uso desse tipo de dispositivo, é um dispositivo extremamente simples de ser preparado, é muito mais simples do que, por exemplo, um chip de computador, né? E pode ser que isso venha a fazer parte da rotina do tratamento de milhões de pessoas num intervalo de tempo muito pequeno. Bom, aqui só mostrando corte histológico na mucosa, o grau de penetração na mucosa, né? Bom, uma outra coisa que a gente sempre imagina, e eu como professora de tecnologia farmacêutica, quando estava dando aula sobre comprimidos de liberação prolongada, sempre aparece um aluno desavisado que gostaria de fazer um comprimido que pudesse ter, que você faz lá um estudo de dissolução e que ele libera o seu conteúdo em 3, 4 dias. Falo, ótimo, mas depois de algumas horas, esse comprimido já passou da região absortiva do trato gastrointestinal e tudo mais que não foi liberado estará desperdiçado. Agora, aqui é uma proposta do desenvolvimento de um sistema para drug delivery, para uso oral, para o tratamento do HIV, que foi como começou, também com um investimento importante, e o foco disso aqui foi principalmente para as populações na África subsaariana, onde as pessoas têm muita dificuldade de acesso ao medicamento, têm dificuldade, às vezes, de acesso até mesmo à água para engolir um medicamento, e os tratamentos prolongados, né, talvez de uma vida toda, contra o HIV, para evitar o surgimento da doença, faz com que essas pessoas tivessem que se sujeitar a condições que elas realmente não tinham como manter. Então, a ideia é fazer não apenas que o medicamento, que em uma única formulação se tivesse o coquetel de medicamentos antirretrovirais, mas também que esse dispositivo durasse mais tempo. Além da AIDS, bom, é sabido que cerca de 20% a 30% dos medicamentos prescritos, o paciente nunca chega a adquiri-los. E cerca de 50% dos medicamentos para doenças crônicas não são utilizados da forma devida. Ou seja, a quantidade de pessoas com doenças crônicas que
pulam uma dose, ou depois tomam fora de hora, e isso acaba alterando completamente aquela estabilidade da curva de concentração plasmática e, obviamente, alterando o tratamento, é importante. Então, o que se pretendeu por aqui? Bom, além de... a ideia também foi se fugir de um implante, fugir de algum outro tipo de dispositivo mais invasivo, mas um produto também para administração oral que pudesse funcionar durante vários dias. Aí, foi desenvolvido, então, um sistema na forma de uma estrela, e esse sistema, ele possui duas estruturas diferentes. Aqui, nas pernas das estrelas, é um polímero rígido, onde vai estar embebido o fármaco, e aqui, no meio da estrela, é um elastômero flexível, que é capaz de se fechar. Ou seja, quando ele se fecha, essa estrela pode ser colocada dentro de uma cápsula tamanho 00, por exemplo. Tá? E, a partir de um determinado momento, depois de diversos dias ali em contato com o suco gástrico, as pontas da estrela seriam, então, finalmente degradadas e sairiam daqui, e aí esse produto seria eliminado. Então, com isso, se consegue colocar em cada ponta da estrela um fármaco diferente ou uma mistura matricial contendo o fármaco que vai gerar um perfil de liberação diferente, um mais imediato, um mais retardado, outro mais ainda, outro mais ainda. E, uma vez no estômago, a cápsula se desintegra, aquele elastômero abre a estrela, e essa estrela é grande o suficiente para evitar que esse dispositivo atravesse a válvula e passe, então, para o intestino, e ela vai ficar dentro da cavidade do estômago por cerca de uma semana. Mas uma semana foi só no começo, né? Na sequência, e depois do 8º dia, né, ela seria quebrada e eliminada. Então, esses tratamentos de uma semana foi só o início. Esse tipo de dispositivo, que foi denominado de Sorona, ele agora também já está sendo desenvolvido para aplicação com contraceptivos orais, e ele pode chegar a durar 3 semanas dentro do estômago, liberando gradativamente a quantidade de hormônio necessário, e só então depois sendo destruído e eliminado. Então, 21 dias dentro do estômago, com uma série de componentes diferentes, e já se garantindo que você mantém a estabilidade da curva de concentração plasmática do fármaco de uma maneira superior às doses diárias daquele mesmo produto. Então, isso aqui, é uma cápsula que contém essa estrela dobrada lá dentro. A patente, esse dispositivo, ele contém cerca de 20 patentes, e essas patentes hoje elas são compartilhadas entre a Lindra Incorporation, que é uma startup que saiu de dentro de um laboratório de pesquisa do MIT, a Gilead, o NIH e a Fundação Bill e Melinda Gates. Com isso aqui também acho que fica uma observação importante, que para fazer inovação e para a inovação chegar no mercado, as indústrias têm que estar junto de quem está desenvolvendo e fazendo a pesquisa. É isso que faz com que aquele passo mais longo, aquele passo que necessita de todo um arcabouço e um aparato industrial que apenas o laboratório de pesquisa não consegue suprir. Então, chegar a esses estágios é exatamente o resultado dessa combinação de esforços. Um outro tipo de sistema semelhante é chamado aqui de pílula robótica. Tá? Ao invés de abrir como estrela, ela abre lateralmente e também pode injetar uma série de... ela coloca uma série de pequenas microagulhas, essas microagulhas elas são biodegradáveis, esse sistema é chamado de LUME, e também tem sido testado com uma série de fármacos e está sendo colocado no mercado e investigado, indo para estudos clínicos, como as pílulas robóticas, que são o futuro do drug delivery sem dor, ou seja, administração de fármacos biológicos sem dor, sem injeção. Uma outra tecnologia muito interessante e que está surgindo
relativamente rápido é a impressão 3D na manufatura de produtos farmacêuticos, né? A impressão 3D traz, sobretudo, a vantagem de uma individualização de dose, de uma necessidade de produção de lotes pequenos, né, um impacto positivo na distribuição, no acesso a medicamentos, pode significar uma revolução na medicina personalizada, e além de ter todo um aspecto envolvido em sustentabilidade, pequenos lotes, com uma perda muito pequena. A impressão 3D de medicamentos já vem sendo utilizada desde a década de 1980, mas chama a atenção que em 2015 o FDA aprovou o primeiro medicamento, e ainda é o único, chamado de Spritam, que é um medicamento anticonvulsivante, utilizado principalmente em crianças, que desintegra rapidamente na boca, com uma pequena quantidade de líquido, e ele pode ser feito em formatos diferentes quando as crianças têm muita dificuldade de deglutição. Então, é uma outra tecnologia que também, muito provavelmente, veio para ficar, né? Bom, nisso que a gente está dizendo, uma das abordagens, um dos pontos onde a gente acaba sempre chegando é nesse conceito de medicamento ou medicina personalizada, que seria o quê? Né? Um entendimento da biologia para que esse entendimento e esse conhecimento possa ser aproveitado para garantir que o tratamento que o paciente vai receber é o melhor possível. E talvez a medicina personalizada, os medicamentos personalizados sejam o principal resultado prático daquele tão famoso projeto Genoma Humano, que nós tanto ouvimos ainda lá no milênio passado, né? Também com relação a esses termos, com relação a esse conceito, a gente ouve muito os termos de farmacogenética e de farmacogenômica, que é exatamente conhecer o estudo das variações genéticas das populações e a influência dessas variações na forma como as pessoas respondem aos medicamentos. E isso, mais uma vez, envolve o conhecimento de todo esse outro mundo que não é de moléculas pequenas, mas que são de moléculas grandes, de proteínas, de nucleotídeos, e moléculas que não podem ser facilmente administradas e que demandam muito da nossa parte do ponto de vista de tecnologia farmacêutica, né? Isso aqui eu achei interessantíssimo. Em 2001, para se fazer um mapa do genoma humano, o custo era de 3 bilhões de dólares. Hoje deve estar custando cerca de 100 dólares. Então, a gente consegue comprar uma caixinha, você tem seu genoma inteirinho mapeado por 90 dólares. Então, e isso vai começar a impactar a forma como os tratamentos são feitos, e além disso, isso está também gerando aquilo que a gente falou agora há pouco, Big Data. Isso está gerando dados cada vez mais que certamente serão preciosos e extremamente úteis no futuro próximo, né? Uma outra questão que a gente precisa também, uma outra forma de tecnologia que está hoje diante dos nossos olhos é a imunoterapia. Eu disse agora há pouco, né, talvez ali nos anos 80, se alguém dissesse que na oncologia o tratamento fosse baseado em recrutar as próprias células do paciente para eliminar a célula tumoral, isso poderia parecer ficção científica. Mas é isso que se faz hoje, as chamadas terapias de CAR T-cell, CAR, que são as células T que possuem receptores para um antígeno quimérico. Essas células podem ser processadas, modificadas a partir das próprias células do paciente e administradas de volta no paciente para que aquele mecanismo que fez com que as suas células deixassem de identificar a alteração genética que levou ao desenvolvimento de um determinado tumor, seja lá onde foi no organismo, faz essas células CAR-T processadas, elas readquirem a capacidade de identificar aquele antígeno e eliminar aquela célula, coisa que o nosso sistema imune faz
diariamente, porque cada uma das nossas células diariamente sofre cerca de 20 mil ataques de proteínas, enzimas e de estímulos internos que poderiam levar a modificações genéticas potencialmente tumorais. Mas por que isso não acontece? Porque nós temos todo um mecanismo de identificação de apoptose, de identificação dessas modificações, apoptose, para que elas sejam eliminadas. Então, o uso da imunoterapia certamente vai ser cada dia mais aproveitado em benefício das mais diversas doenças, né? Bom, eu não podia deixar de puxar um pouquinho aqui a brasa para minha sardinha também, da Silvia, né, que é o seguinte: quando a gente pensa em tecnologias para o futuro, mas que não estão lá no futuro, elas são muito aqui presentes, para que a gente consiga enxergar grande, enxergar longe, a gente precisa conseguir enxergar pequeno. Então, é por isso que a gente hoje, nós temos aqui no nosso país uma massa crítica muito importante, muito significativa no trabalho com nanotecnologia aplicada a medicamentos, com nanotecnologia farmacêutica. E hoje nós temos já esses números aqui são de começo de 2020, mas já cerca de mais de 50 medicamentos baseados em nanotecnologia aprovados, e esse número aqui está absolutamente defasado. Eu acredito que seja hoje mais de 1.000 nanomedicamentos em estudos clínicos registrados no Clinical Trials do FDA, com os mais variados tipos de nanomedicamentos. Por que os nanomedicamentos podem ter esse tipo de benefício do ponto de vista de drug delivery e de diferentes aplicações? Bom, primeiro porque nós podemos utilizar essas partículas como um carreador de fármaco para proteger o fármaco do organismo, para proteger o organismo do fármaco. Nós podemos fazer partículas altamente sofisticadas que funcionam como agentes diagnóstico, juntamente com o transportador do agente terapêutico, e ainda uma forma de direcionar esse medicamento ao alvo, e uma construção de um medicamento baseado nesse tipo de dispositivo, que a gente chama de nanoteragnóstico, é exatamente o que nós estamos começando a ver já em estudos clínicos, uma partícula que é capaz de se ligar na célula-alvo, ela modifica a forma com que aquela célula-alvo é enxergada, por exemplo, num procedimento de diagnóstico por imagem, e ela já transporta o fármaco necessário para fazer aquele tratamento. Rapidinho, aqui eu só trouxe 3, 4 exemplos de coisas que a gente tem feito no nosso laboratório. Nanopartículas com capacidade de mucoadesão, que modificam seu comportamento em relação à temperatura, que transportam fármacos e que podem, por exemplo, recobrir toda a parede do trato gastrointestinal e contribuir com o tratamento de doenças inflamatórias de mucosa, sejam doenças genéticas ou doenças secundárias, por exemplo, ao tratamento radioquimioterápico. Essa abordagem de usar o nariz como porta de entrada da administração de medicamentos para alvejar o sistema nervoso central, a gente consegue demonstrar que processando, modificando a superfície da nanopartícula que transporta o medicamento do nosso interesse, a gente consegue fazer com que uma quantidade muito superior àquela possível de chegar no sistema nervoso central de forma convencional, fique acumulada no cérebro por um período muito superior a 8 horas. Então, isso não é possível utilizando mecanismos convencionais ou medicamentos convencionais. A gente também faz sistemas muito sofisticados, por exemplo, uma nanopartícula, um lipossoma magnético que possui partículas magnéticas, que possui polietileno-glicol na superfície para que ele seja evasivo ao sistema imune, mas ao mesmo tempo que ele possua um direcionamento para células que precisam de ácido fólico, tudo isso junto,
E esse tipo de sistema é capaz de liberar o fármaco que ele contém mediante um estímulo externo. Então, a gente consegue fazer um controle preciso do local e do tempo onde eu quero, por exemplo, nesse caso, que essa doxorubicina seja liberada, porque ela vai aquecer com a partícula magnética, mas ela já está no alvo e assim por diante. Nessa seara de trabalhar com um comportamento biológico, compreender melhor como as nossas próprias células têm funcionado, esse trabalho aqui é um trabalho muito precioso, né, que abriu as avenidas para a gente trabalhar nessa área. Ele envolve a obtenção de nanopartículas revestidas com membranas celulares. Ao invés da gente fazer uma nanopartícula totalmente sintética, onde a gente precisa acrescentar materiais para fazer com que elas fiquem menos visíveis ao sistema imune, a gente tem utilizado membranas celulares de várias características diferentes. Nesse caso aqui foi com eritrócitos, mas a gente tem feito isso com células tumorais para imunoterapia, células do sistema respiratório para expor determinados receptores e fazer com que essas partículas tenham comportamentos diferentes, tanto perante o sistema imune, quanto na forma de interagir com o alvo da terapia. Bom, tudo isso, então, não é novo. É o que a gente está vendo hoje, é o que nós veremos no futuro, mas esses desenvolvimentos começaram lá nos anos 60. As primeiras formulações que chegaram ao mercado começaram a surgir na década de 1985, e nós chegamos aqui até 2020, quando nós tivemos, então, as vacinas de Covid-19 baseadas em nanopartículas lipídicas. E é interessante perceber que jamais houve nenhum outro estudo clínico de escala tão gigantesca quanto nós tivemos aí nesse último ano e pouquinho, com as vacinas de nanopartículas lipídicas. Então, hoje nós sabemos que essas partículas são extremamente eficientes para fazer com que o nucleotídeo, o ácido nucleico que ela está carregando, consiga fazer o seu papel dentro da célula, e a gente consegue preparar essas partículas das mais diversas maneiras, né? Uma das técnicas mais utilizadas hoje é por processamento em microfluídica sob pressão. Então, a gente consegue conjugar, processar essas partículas, e elas estão hoje, são hoje responsáveis pelo fato da gente ter conseguido finalmente sair dessa situação mais grave da pandemia, e quase todo mundo que recebeu aí uma vacina para a Covid-19, se recebeu vacina da Pfizer, recebeu coisas desse tipo aqui no seu tecido muscular, e foi isso que acabou resultando na formação de anticorpos. Bom, uma coisa que eu quero deixar assim, só como uma provocação, acho que vai ser interessante para se pensar, é que nós estamos falando de um dos setores, do setor econômico mais regulado que existe, né? E estando constantemente debaixo de um guarda-chuva regulatório que é extremamente rígido e ortodoxo, até que ponto a questão regulatória não impacta no atraso ou na dificuldade para que a gente consiga acelerar alguns processos de inovação? Isso é bom ou isso é ruim? E o custo atrelado a tudo isso? Então, essas questões eu vou deixar como eu mesmo jogando as perguntas, porque eu acho que a gente precisa pensar nisso muito bem. E então vamos voltar aqui para o nosso tempo atual, saindo lá de 2052, e como eu tentei fazer foi um pouco de previsão e de estimativa, acho que mudei de ideia, porque eu acredito que, por mais que a gente tente acertar, nenhuma previsão que a gente possa fazer vai estar exatamente correta. Talvez
todas estejam erradas, talvez essas inovações cheguem muito mais rápido do que nós estamos pensando, talvez aquilo que venha chegar ao mercado sejam outras inovações que já estão em desenvolvimento, mas que nós ainda não temos conhecimento delas, né? Todas as nossas previsões podem estar erradas. E o mais importante também, acho que aqui fechando, né, o que eu queria trazer para vocês, é que o monopólio da informação ficou no passado. Então, hoje, nós temos à disposição todo o conhecimento do mundo e que a inovação resulta do trabalho colaborativo, multidisciplinar e na fronteira do conhecimento. Se nós não trabalharmos na fronteira do conhecimento, a gente não consegue fazer com que ele se expanda. E é na fronteira do conhecimento é onde é menos, a nossa situação é menos confortável. E é exatamente aí onde se encontram os desafios e é onde nós precisamos atuar. Além disso, nós já estamos desenvolvendo, produzindo os medicamentos de amanhã. Então, o que será que o futuro vai trazer para a tecnologia farmacêutica? Ou, se a gente pensar que no século XX, por exemplo, foi a tecnologia farmacêutica que aumentou em décadas a expectativa de vida da maior parte da população pelo planeta, será que agora no século XXI será também a tecnologia farmacêutica que vai lapidar o futuro? Então, eu deixo mais essa pergunta, né? E agradeço muito a vocês pela atenção e por esse tempo aqui da gente conversar e trocar essas ideias. Obrigada. Muito obrigada, Eliana, pela brilhante conferência, né? Trouxeste muitos pontos instigantes, né, para a discussão, muitas perguntas em aberto, né? Realmente não sabemos as respostas. Nesse momento, então, eu abro para a audiência, se alguém gostaria de fazer alguma pergunta, no chat nós não temos, tem o dispositivo de abanar a mão, se alguém gostaria de fazer alguma pergunta para a professora Eliana, sinta-se à vontade. Muitas congratulações no chat pela magnífica apresentação. Obrigada. Bom, em não havendo manifestação, começo eu, né, para desinibir a turma. Nós temos aqui uns 20 minutinhos para a discussão. Eliana, realmente, são muitos pontos assim desafiadores, no sentido da gente prospectar se isso vai acontecer ou não. Eu penso que, particularmente, um ponto é relevante quando a gente fala da medicina de precisão, dos medicamentos customizados, né? Eu quero saber de ti um pouco a tua visão, como tu acha que isso pode ser viabilizado em termos de escala? Porque aqui nós estamos falando de uma outra abordagem, precisão, individualização. Há um desafio muito grande, não é? Em pensar nisso no sentido de alcançar a população no geral? Exatamente. O que eu tenho observado em muitos... Eu li uma entrevista bastante instigante da pesquisadora-chefe daquela empresa que tem hoje o único medicamento 3D aprovado, e só ali pela fala dela, eu acho que a gente pode aplicar isso um pouco para a medicina de precisão. Ela dizendo o seguinte, que da mesma forma como as impressoras, que ela disse que quando ela começou a trabalhar, a parede toda de uma sala era uma impressora. Hoje você carrega a impressora numa sacolinha e vai com ela daqui para lá, né? Do ponto de vista, eu acho que da medicina personalizada, dos medicamentos personalizados, eu acho que talvez o grande gargalo é fazer com que mais pessoas tenham acesso a conhecer a sua própria genética, né? Porque isso hoje é um gargalo do ponto de vista financeiro para muita gente, né? Até mesmo para casos em que uma genotipagem de uma determinada doença seja fundamental para se selecionar um tratamento, isso ainda não é acessível para a grande maioria da população, né? Então, talvez essa individualização da terapia, lá em 2050, ela ainda não esteja assim tão difundida, mas eu acho que não vai demorar muito, principalmente em países mais desenvolvidos, onde os custos são bem menores, né?
Não sei se vocês já viram, e é lógico que todo mundo tem curiosidade, né? Você compra pelo correio uma caixinha, você faz uma raspagem da mucosa bucal, coloca ali e manda, 30 dias depois você recebe todo o seu mapeamento, inclusive com a origem geográfica dos seus antecedentes, porque já existe número de pessoas genotipadas suficiente para mapear a origem da sua composição genética, né? Então, eu acredito que à medida que isso for se tornando disponível, exatamente com a combinação de inteligência artificial, com Big Data e tudo mais, essas coisas vão passar a fazer parte de uma rotina. Eu não sei se nós que estamos aqui vamos saber lidar com isso, né? E talvez a gente nem precise se preocupar, porque é uma coisa que virá ainda mais para frente. Mas acho que isso vai ser uma mudança de paradigma muito importante. Obrigada, Eliana. Agora, a Priscila Miranda tem uma pergunta. Primeiro, eu gostaria de dar os parabéns. Acho que a palestra foi excelente. E agora, pensando, a gente falando em individualização e pensando em economia, a gente sabe que as empresas, o grande foco delas são os lucros. Realmente seria possível uma individualização que chegue a ponto de você fabricar um medicamento para aquela pessoa, como, por exemplo, um indivíduo que talvez tenha um sistema imunológico suprimido, né, por um motivo ou por outro, já em algum tipo de tratamento, e que desenvolva, de repente, um tumor. Será que seria possível, por exemplo, que fosse desenvolvido um medicamento que fosse atacar especificamente aquele tumor e que não dependesse, por exemplo, do sistema imune, como você havia citado em um medicamento que já está sendo estudado? Você acha que chegaria a esse ponto? Priscila, isso já existe, tá? Mas é exatamente voltado para a ativação do sistema imune da própria pessoa, tá? Que esse aí seria o mais alto nível da especialização aí, da individualização da terapia que a gente possa imaginar. Tá? Então, recolhida amostras do sangue ou de tecidos desse paciente, as células dele são tratadas, as células dele são modificadas e são injetadas novamente na corrente sanguínea dele, para que elas, então, possam conseguir identificar e eliminar pelos mais vários diversos processos que o próprio sistema imune tem, para eliminar aquelas células doentes, as células tumorais, ou o que for que esse tratamento se destine, tá? Mas isso, então, isso já existe. Pensando do ponto de vista de moléculas pequenas, aí eu acredito que isso não faz sentido, porque o custo seria, assim, acho que não faria sentido a gente pensar do ponto de vista de pequenas moléculas, porque até a produção dos medicamentos, a viabilidade disso se transforma em escalas, mas a individualização da terapia, ela já existe, já está aprovada pelos órgãos reguladores, e são produtos, medicamentos altamente especializados, que dependem de uma equipe de profissionais, cientistas extremamente especializado, dedicado, e que não são apenas de uma única área, são necessários engenheiros, biólogos, engenheiros químicos, engenheiros de materiais para se fazer suportes para crescimento celular, para fazer engenharia de tecidos. Tá? É que isso hoje ainda parece um pouco distante, talvez até pela nossa escassez de acesso a recursos para terapias desse nível de complexidade, mas elas já existem. Obrigada, Perfeito. Eliana. Doutora Obrigada. Cássia levantou a mão. Sim. Boa noite, Eliana. Magnífica apresentação, gostei muito, parabéns. Eu só queria fazer um comentário de que os farmacêuticos, antigamente, eles preparavam o medicamento certo para o paciente certo na hora certa, né? É o princípio da farmácia magistral, né? Nós sempre fizemos isso, né?
E daí veio a indústria farmacêutica, daí vieram as sínteses, vieram os biológicos, e agora tem uma impressora 3D fazendo o medicamento certo para o paciente certo na hora certa, né? Outro dia eu brinquei com o Laura que a gente devia tirar essa imagem de Geia, né, da cobra na taça, e colocar uma impressora 3D, que de repente pode ser o símbolo da farmácia moderna, né? Mas foi muito boa. Eu acho que essa sua aula, por exemplo, deveria ser colocada para curso de pós-graduação, numa abertura, que foi uma aula excelente, atualizada. E lembrando também, né, que como eu trabalho com oftalmologia, as injeções intraoculares são uma descoberta relativamente nova, né? E agora tem um espaço supracoroidal que descobriram, que você consegue chegar em cima da coroide e colocar uma gotinha de medicamento, né? Próximo da retina. Então, é uma maravilha. Parabéns, era esse meu comentário, viu, Eliana? Obrigada, Cássia. Doutor Márcio Falso. Estão me ouvindo? Sim. Sim. Boa noite a todos. Um dos problemas que eu vejo que pode obstar um pouco essa evolução que você muito bem mencionou, Eliana, e aí aproveito para dar os parabéns por essa belíssima palestra e com uma visão de futuro bastante intrigante e correta. Nem sei se tudo vai dar certo, mas muitas das coisas estão nesse sentido. O grande problema é que o que se persegue hoje na área de saúde pública é o sistema em que você tenha a medicina personalizada associada ao sistema de saúde de autoaprendizado. E isso tudo levando em consideração a evolução da Big Data, da inteligência artificial, que vai fazer com que se possa chegar a esse objetivo maior. Como você vê essa integração possível a longo prazo? Esse longo prazo seria o teu 52. Bom, acho que esse é um ponto muito importante e eu tentei resumi-lo em um daqueles últimos slides que eu coloquei, que para a gente atingir qualquer um desses objetivos e alcançar qualquer inovação que a gente ainda não esteja vislumbrando, só é possível fazer isso se a gente trabalhar de maneira integrada. Trabalhar de maneira integrada com profissionais que possuam um viés de formação diferente do nosso, que possuam uma forma de analisar a realidade, de olhar a ciência diferente de nós. Porque se a gente só se senta com pessoas iguais a nós, a gente não pensa diferente. Nos últimos anos, uns 2, 3 anos, eu tenho tido um privilégio extraordinário no laboratório. Eu tenho médicos veterinários, físicos, químicos e engenheiros. Então, isso dá as nossas reuniões são mais ricas do que jamais foram. E isso gera um ambiente de aprendizado, isso gera um ambiente de questionamento, e isso gera uma necessidade de a gente se aprofundar em questões que são exatamente aquelas que vão fazer com que a gente rompa a bolha do conhecimento que já existe e avance um pouquinho mais. E esses ambientes de aprendizagem, eu acho que a gente ainda, no nosso país como um todo, estamos um pouco distantes de conseguirmos colocar isso em prática. Em outros locais do mundo, isso já funciona orquestrado assim de uma maneira extraordinária. E não é à toa que a gente assiste essas inovações acontecendo e ficamos assim admirados. Mas qual é o segredo? O segredo é que nós ainda precisamos aprender a trabalhar dessa forma, porque competência nós temos, mas talvez a nossa acomodação em não
interagir mais, em não criar mais interfaces com outras áreas, com outros profissionais, talvez o medo de perder a exclusividade de uma determinada área profissional nos limita muito, né? E a gente não pode ter isso. Eu acho que é isso que a gente precisa conhecer, entender muito bem e abrir as portas, porque a coisa é de mão dupla, né? Esses centros de aprendizado profundo funcionam muito bem para a gente também. Obrigada. Mais alguém tem uma pergunta para a professora Eliana? Bom, então, antes Eu estava com a mãozinha amarela aí levantada. não aparece para mim, desculpa, doutor Lauro. Acabei de detoná-la, mas, enfim, eu vou tomar a liberdade de também fazer um pequeno comentário. Sempre elogiando a nossa querida Eliana, top, sempre à frente da tecnologia. Mas, só para lembrar que, ano passado, nós tivemos entre nós o nosso acadêmico correspondente, Humberto Zardo, comentando sobre um ato da FDA que já possibilita qualificar empresas que vão produzir medicamentos especiais, que não estão na categoria da indústria, nem tampouco da farmácia magistral dos nossos tempos, né? Já é uma nova categoria de estabelecimento produtor, que certamente terá que passar por preencher certos requisitos em nome da segurança do paciente, sempre que terá que usar algum produto novo. Mas que acho que também aqui a própria Anvisa, em algum lugar, já deveria um dia estar pensando em verificar aquele dispositivo, eu acho que é 53B, algo desse tipo, da FDA, que disciplina a produção de medicamentos personalizados que não estão na farmácia e nem tampouco na indústria. Mas, seguindo o nosso projeto atual do programa educacional, nós temos uma parceria com a revista AppPharma, aqui em São Paulo, que reproduz alguns conhecimentos para pessoal da indústria farmacêutica, mas para pessoas da propaganda médica, da área de marketing e certamente também de farmacêuticos que participam. Então, o que eu queria pedir a você, Eliana, e aí vocês podem fazer parceria, a Eliana com a Silvia, escrever um artigo de cerca de 10 mil toques, que a gente poderia publicar na revista AppPharma. É um artigo de divulgação, não precisa ir ser ciência profunda, mas que seja uma visão de futuro como essa, a tecnologia do século XXI, tecnologia farmacêutica do século XXI, mostrando para onde estamos indo, e aproveitando, inclusive, poderia haver um dos artigos, os últimos que eu escrevi, que fala das eras, da evolução da tecnologia farmacêutica e dos fármacos, onde a gente teve um crescimento da longevidade, um aumento da longevidade, em decorrência de ganhos dos fármacos e medicamentos. A parte química foi responsável da década de 20 até a década de 60 por um enorme ganho em longevidade. Certamente nós estamos nessa última fase, que você poderia pegar aquele gráfico que constamos lá e botar um pontilhado para dizer para onde vamos na década até 2050. Certamente, alguns de nós vai estar lá, esse talvez seja o meu caso, certamente é o meu caso, mas serve para a gente mostrar que nós temos visão de futuro, conforme já foi dito aí pelos demais. Eu queria agradecer novamente a vocês. Olha, fazer um pequeno desafio. Dizer, eu vou fazer o artigo.
Mas é para logo, não para o ano que vem, nem para daqui 2 anos. Né? Que eu estou precisando de artigo para o próximo mês, o próximo número, por favor. Parabéns a vocês, né? Muito obrigado. E Silvia, volta ao seu controle. Obrigado. Ok, Eliana, quer dizer uma palavrinha? Quero só essa abordagem do Dr. Lauro me fez lembrar aqui, porque não dava tempo de falar sobre tudo isso, mas que talvez a gente conheça, tenha ouvido dizer, e não considere uma tecnologia farmacêutica, mas como pode ser usado para mexer com alguma coisa e tratar e prevenir, não deixa de ser que é a tecnologia CRISPR. Né? E a tecnologia CRISPR começou a ser estudada avaliando como que as bactérias conseguiam não ser totalmente destruídas por infecções virais. E aí, um grupo de duas pesquisadoras líderes desse grupo, lá na Califórnia, identificaram uma forma que elas conseguem cortar um fragmento do genoma do micro-organismo e colocar outro. Então, você consegue hoje manipular isso muito bem, rapidamente, com uma precisão extraordinária. E uma das primeiras perguntas, né, sempre que você começa a ler alguma coisa, ou que a gente vê alguma entrevista com essas pesquisadoras sobre isso, é a possibilidade de se fazer aquilo que em inglês o pessoal chama de designer babies. Né? Então, você pegar um embrião e fazer todo tipo de modificação genética nele para ele ser do jeito que os pais quiserem. Isso hoje, teoricamente e talvez até na prática, é possível, mas até onde vai o limite da ética? Então, seria possível fazer modificações genéticas no indivíduo para ele viver até 150 anos? Talvez seja, mas isso é viável? Né? Até onde vai o limite da nossa capacidade de mexer com a gente mesmo? Porque as ferramentas a gente está adquirindo e aprendendo a usar. O que a gente precisa é não perder o bom senso e o juízo no uso dessas ferramentas. Eliana, tu trouxeste uma provocação tremenda agora, bem para o finalzinho, que cabe para outro momento, né? A discussão da ética na ciência Exato. abre o espaço para uma outra bela discussão. Bom, nos aproximamos do nosso horário, né, da atividade. Gostaríamos de agradecer a conferência brilhante, Eliana, agradecendo a todos em nome da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil, né, e a ti em especial, né, pela brilhante apresentação. Nós temos aqui um protocolo, que é o seguinte: antes de finalizarmos, nós convidamos todos a abrirem as câmeras para a gente registrar o momento através de uma foto. Por favor. E não se esqueçam que na próxima segunda-feira temos como produzir anticorpos monoclonais. Uma grande palestra do Jair Chagas. E acho que essa provocação da Eliana merece uma também. No final. Cibele, a foto foi tirada? Sim. Sim. Foi sim. Muito bem. Então, antes de finalizar, gostaria só de reforçar, né, que o nosso eixo temático, tecnologia farmacêutica, tem ainda 5 atividades previstas ao longo deste ano. Nós contamos com a presença novamente de vocês, né, para prestigiar as nossas atividades, e vocês podem conferir a agenda completa no site da Academia à medida que as organizações dos eventos forem avançando ao longo do ano. Então, encerramos com isso a nossa transmissão, agradecendo a todos e deixando o nosso forte abraço, né, a todos os presentes. A salva de palmas para a Eliana. Obrigada. Isso aí.